Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje é a parte 2 sobre o assunto dança, tá? Semana passada nós vimos uma breve linha do tempo, situando algumas características ao longo da história. E hoje nós vamos ver isso de uma forma um pouquinho mais detalhada, tá bom? Também dividindo em períodos históricos, como se fosse uma linha do tempo. No entanto, o nosso foco de hoje é em relação às visões sobre a dança. Ou seja, como é que a arte registrou a dança? Qual foi a visão dos artistas, das pessoas de cada época em relação a dança produzida naquele contexto, tá bom? Então vamos lá. Nós começamos com o Egito Antigo, apesar de sabermos que a dança começa lá na pré-história, desde o surgimento também do homem, tá? Então desde que o homem é homem que ele faz arte, né? Que ele pinta, que ele dança, que ele imagina, enfim, né? Que ele tem essa criação artística aí voltada às diversas linguagens de arte que eram possíveis serem praticadas naquele tempo, tá bom? Então vamos lá. Trouxe algumas imagens para vocês, que são imagens que tem no livro de vocês, tá? Que a gente está estudando. Então é o seguinte, essa primeira imagem se refere a uma representação de dança do Egito Antigo. Então, como é que essa dança era vista? Como é que ela era praticada nessa época? Quem dançava? Para que dançava? Né? Então, é o seguinte, a dança, gente, no Egito Antigo, era sempre associada a ritos de passagem, né? Ou seja, ela tinha um efeito religioso, assim como toda a cultura egípcia. Então, a dança era voltada para os deuses, para a exaltação, para algum pedido, para algum agradecimento aos deuses, né? Para comemorar um nascimento ou até uma morte, né? Então, passagens, né? Da vida mesmo, tá bom? A história conta que os dançarinos geralmente eram trazidos de outros países africanos. Galera, mas eles não eram trazidos sob a condição de escravos, tá? Não. Pelo contrário, essas pessoas que vinham de outros países para o Egito, elas eram muito bem tratadas e elogiadas, porque a dança era algo sagrado para o Egito Antigo. Então, essas pessoas dominavam essa arte, dominavam essa técnica e eram muito reconhecidas por isso, tá bom? Então, era uma dança bem mística, religiosa, aí nesse início, na Idade Antiga. Um pouco mais tarde, mas em um tempo muito próximo, né, também na Idade Antiga, temos a manifestação de dança na Grécia, né, Grécia Antiga, observem isso. Então aqui vocês estão vendo uma representação de dança, né, por meio de uma pintura em vaso. Aquele primeiro que eu mostrei para vocês do Egito Antigo é um mural, tá? É um afresco, é chamada afresco, que era uma técnica que eles tinham de pintar na parede fresca. Então, aqui na Grécia Antiga é uma representação de dança em um vaso, tá? Então, possivelmente, esses caras que estão representados aí são guerreiros. Sim, porque a dança na Grécia Antiga era associada ao culto, ao corpo, à forma perfeita, e era também associada à guerra. Então, Platão dizia, por exemplo, que era um filósofo grego, que um bom soldado, né, um bom guerreiro, ele teria que saber dançar, ou seja, quem sabia dançar, o guerreiro que sabia dançar, ele se sobressaía, ele era um melhor guerreiro por conta disso. Então, eles associavam a dança a uma técnica de desenvoltura do corpo, né? Então, eles prezavam muito pelos esportes e associavam também a dança ao esporte, tá, gente? Ao esporte, à guerra. Então, a gente sabe que os gregos
cuidavam muito bem do corpo, né? E tinham assim a saúde física em primeiro plano, assim, tá? Então, alguns filósofos gregos estudaram também a arte egípcia, tá? Se inspiraram nela, porque achavam ela muito misteriosa, a dança egípcia, e aí fizeram outros estudos para a Grécia, tá bom? Então, a Grécia era associada à guerra e ao esporte. Mas também era associada algumas vezes à religião, à mitologia e assim vai. Por exemplo, faziam festas para os deuses e dançavam, né, cultuavam, enfim. Então, a dança também tem esse cunho religioso, tanto no Egito quanto na Grécia. Aí vem a Idade Média. Idade Média a gente sabe que a igreja tinha muito poder. E ela tinha muito poder junto com os reis. Então, a igreja mandava em muita coisa. E nessa época da Idade Média, a igreja condenou a dança. Porque ela associava a dança aos movimentos do corpo e achava que isso era pecado, né? Era pecaminoso, era lascivo, incentivava pensamentos ruins, porque era algo relacionado ao corpo e não a Deus. E na Idade Média, tudo que era praticado deveria ser voltado para Deus. E como a dança aqui nesse momento era algo humano, carnal, a igreja condenava. Mas não era todos os membros da igreja que condenavam. Alguns padres, papas, associavam a dança até a algo divino, né? Algo angelical, algo relacionado aos anjos, né? Como se os anjos dançassem ou se agradassem da dança praticada. E mesmo uma boa parte da igreja condenando, ela não deixou de ser praticada na Idade Média. Muitos reis, muitos nobres, né, aristocratas, praticavam, faziam festas e dançavam, e as pessoas mesmo na rua, como é o caso aqui dessa imagem que vocês estão vendo, de pessoas dançando, né, na rua, aqui como uma atividade normal, tá bom? No Renascimento, que é um pouquinho à frente, aqui a Idade Média vai do século V ao século XV, aqui no o Renascimento acontece no finalzinho dessa Idade Média, né? Acontece aí no século XV, XVI, mas ainda XVI, que é o século forte do Renascimento. Então, ó, bem pouquinho tempo depois, a dança passa a ser liberada, né? Porque a igreja não tinha mais tanto poder assim nesse tempo. A dança passa a ser liberada e vira totalmente algo da nobreza, tá? Então, aqui vocês estão vendo uma cena em que pessoas já são especializadas em dança. A gente já tem aqui professores de dança que eram contratados por reis, né, por rainhas, princesas, enfim, para ensinarem a técnica, né, para ensinarem coreografias que eles já criavam, porque tem pessoas especializadas, né, que estudavam a dança, para criarem, para animar principalmente a burguesia, tá bom? Animar os ricos, as festas dos ricos. Então, a gente vê a dança aqui associada ao entretenimento, né? Algo para entreter, para passar o tempo, realmente, tá bom? E aí, depois do Renascimento, nós vamos à Idade Moderna, tá bom? Idade Moderna. E aqui eu coloco os séculos, porque a Idade Moderna é muito grande, né? Então, eu coloco aqui os séculos, e ela também é bem mista. Nós temos 4 imagens. Essa primeira é o rei Luís XIV, que era o rei da França. E aqui a gente está vendo o século XVII. Ele está vestido, né? Está fantasiado de Apolo, um deus grego, deus do sol. E esse rei foi chamado Rei do Sol, né? Ou Rei Sol, rei Luís XIV. E a sua esposa era italiana. E na Itália, a dança era muito forte. Na verdade, foi a Itália quem começou a pensar lá no Renascimento, a dança. Foi lá onde começou a ter a maioria dos professores de dança, porque o Renascimento aconteceu lá. E aí esse rei da França aqui, Luís XIV, era casado com uma rainha italiana. A sua esposa era italiana. E aí ela trouxe da Itália alguns professores de dança e a França passou a ter essa cultura da dança, tá? Aí no século XVII. E o próprio rei, Luís, era um grande dançarino.
né? Desde pequeno ele dançava, inclusive aqui é uma representação dele fantasiado em uma apresentação, como se fosse uma apresentação escolar quando ele era jovem, tá bom? Aí nós vamos aí para o século XVIII. Como na França a dança já estava bem popular, né? Porque o rei gostava, a rainha gostava, vários professores de dança foram para lá. Então, eles passaram a realmente estudar, a criar salões de dança, a ter professores de dança, marcar eventos com essas danças de forma mais ensaiada. Aqui nessa imagem, deixa eu dar um zoom melhor aqui. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo um casal dançando, né? Casal de dançarinos. O que eu tenho para destacar para vocês é o seguinte, que essa dança aqui já se parecia com um balé clássico, né? Foi o início, na verdade, aí de um balé clássico, de passos de balé. Só que os bailarinos homens, né? Os homens tinham muito mais flexibilidade por conta das roupas que eles usavam. Vocês observam aqui que os homens utilizavam roupas curtas e as mulheres roupas longas. Então, logo, os homens tinham mais facilidade para dançar do que as mulheres, que estavam cheias de adereço na cabeça, joias, roupas pesadas e tudo mais. Então, a mulher não tinha tanta desenvoltura assim por conta desse impedimento, porque era um costume social, cultural da mulher ter que se cobrir. E as mulheres passaram a lutar em relação a isso, a diminuir a roupa, a tentar conseguir dançar com mais flexibilidade, né? Porque elas viram que os homens estavam tendo muito mais vantagem em relação a isso, tá bom? E aí, um século depois, nós vamos para cá e nós já observamos aqui as roupas. A roupa da mulher já diminuiu a roupa da bailarina, né? Aqui, gente, esse século XIX, as duas imagens são do século XIX. Essas duas imagens representam um período chamado romantismo. E esse romantismo atingiu também a dança, né? Era uma dança mais romântica, né? De pares, era aquela coisa mais leve, mais suave, mais amorosa realmente, né? Não era aquela coisa mais só chique, aquela dança para ser dançada pela aristocracia. Não, aqui ó, já está no ambiente campestre, né? No campo, na rua, casalzinho dançando, a roupinha mais leve. Então são pessoas mais simples. A dança se popularizou mais ainda. E aqui é uma representação feita por uma mulher, né, uma gravura. E vocês observam a delicadeza, né, das poses, né, da bailarina. E esse momento influenciou muito isso também. Os passos da dança se tornaram muito mais românticos, mais leves, tá? Além das roupas. Até nós evoluirmos para a dança moderna e contemporânea, que é o que a gente tem hoje, né? A dança contemporânea. Apesar de muitas vezes envolver passos de balé clássico e tudo mais, mas a gente tem uma liberdade maior. Então, o que significa isso? Aqui, nós temos praticamente o início de mulheres que ousaram na dança, né? Que saíram dessa linha do balé clássico e criaram seus próprios passos e inovaram nas roupas e tudo mais. Aqui é uma bailarina, Isadora Duncan, ela ficou muito conhecida porque ela costumava vestir roupas baseadas nas túnicas gregas, né, nas togas gregas, as roupas gregas. Então isso era novo, isso era muito inusitado para o balé, porque imagina, você sai daquela roupa clássica, toda tradicional, e vai, né, para aqui uma roupa mais leve, grega e tudo mais. Essa aqui é a Ruth St. Denis, que ela foi muito criticada por incluir nos passos de balé dela passos de dança oriental. Então imagina, né? Você une uma coisa clássica com uma cultura de um outro lugar, né? Então foi muito criticada por isso, mas ela foi uma das precursoras dessa dança contemporânea que a gente tem hoje, né? Dessas grandes possibilidades que o balé oferece hoje. E aqui nós vemos um dançarino que fez, um bailarino que fez uma coreografia para uma peça. Né? Uma peça é uma música clássica, tá?
Então, ele foi bastante criticado também. Gente, todo mundo que quer inovar, que traz o diferente, é criticado porque a sociedade está acostumada com um certo padrão musical, um certo padrão artístico e, de repente, é surpreendida, né, por algo totalmente inovador, subversivo e tal, tá bom? E ainda mais aqui a figura masculina, né, com passos bem delicados, inusitados, então assim recebe a crítica, né? Mas aí você vê muito mais liberdade no corpo do bailarino, né? Uma flexibilidade muito maior, uma expressão tanto facial quanto gestual, e essa é a característica da dança contemporânea. São algumas características, na verdade, da dança contemporânea. E aqui, uma bailarina clássica, que não significa que também não possa ser uma bailarina contemporânea. Hoje o legal do balé é isso, que você vê uma bailarina incluindo passos na dança dela, por exemplo, de dança de rua. Então, assim, uma união entre danças, né? Porque a dança contemporânea ela dá essa liberdade ao artista, essa liberdade de pensamento, de expressão, de gestos e de estilos, né? Além disso. Então, gente, foi para fechar nosso assunto de música, de dança, né? E espero que vocês pesquisem mais, que vocês vão atrás de mais exemplos, de mais pessoas. O livro de vocês traz alguns quadros a mais, né? Eu não poderia trazer todos aqui, mas o livro de vocês tem outros, tá? Que mostra essa evolução da dança ao longo do tempo, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima aula.